Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, tudo bem? No vocabulário dessa leitura, nós vamos ver de onde foi que surgiu tanta coisa que se tornou corriqueira no nosso dia a dia, conformando o que eu já disse lá no bate-papo da leitura. Eu já disse que tudo vem daqui, e nós também? Então eu digo mais uma vez, é só levantar os olhos e ver. Então, lá no capítulo 2, no versículos 5 e 15, eu citei algumas das profissões que a gente encontra na Bíblia. Quando eu disse que Adão foi o primeiro lavrador da terra, eu até tinha esquecido que o verdadeiro primeiro lavrador foi o próprio Deus, que no capítulo 1, versículo 11, fez a terra produzir erva verde. Só que lá eu esqueci de acrescentar esta, que talvez seja a mais importante de toda a Bíblia, nos versículos 7 e 8. Pastor. Veja só como os pastores já se contendiam desde o princípio. Eu já falei das contendas ou porfias no capítulo 6, versículo 3. Olha como Raquel, Jacó, Moisés, Davi e tantos outros personagens importantes foram pastores. Olha em Lucas 2, dos versículos 8 ao 19, a quem foi anunciado o nascimento de Jesus em primeiro lugar. Veja como Jesus se refere a si mesmo como o bom pastor, no livro de João, capítulo 10, dos versículos 1 ao 21. Observe em Ezequiel 34 que já existiam pastores infiéis antes mesmo de Jesus nascer. Nessa mesma profecia, nos versículos 23 e 24, Deus está avisando sobre a chegada de Jesus, um só pastor, que apacentará as ovelhas do Senhor, que são os homens, como ele explica bem direitinho no versículo 31. Isaías 53 também prevê a vinda de Jesus. Leia com atenção a descrição que ele faz de Jesus e compare com o Jesus que nos apresentaram. Eu relacionei Isaías 53:6 com o que o profeta Micaías disse em 1 Reis 22:17 e que o próprio Jesus repetiu em Mateus 9:36, porque estão tratando do mesmo assunto. Ovelhas desgarradas, sem pastor. Eu também relacionei a profecia de Zacarias 13, versículo 7, com o que Jesus diz em Mateus 26:31, que veio se cumprir no versículo 56, sobre ferir o pastor e as ovelhas se espalharem. Assim é que se deve ler a Bíblia, pois uma coisa acontece em função da outra. Agora, resta lembrar que Abel também deveria ter sido pastor, ainda que não esteja escrito assim com todas as letras, porque ele ofereceu dos primogênitos das ovelhas, no capítulo 4, versículo 4, não é mesmo? Quanto aos cananeus, ferezeus, do versículo 7, é só para ficar mais gravado na memória, porque eles vão ter uma longa vida na Bíblia. Lembre que são da família de Cã, entre os filhos de Canaã, que já começamos a ver como se espalharam a partir do capítulo 10, dos versículos 15 ao 20, e vamos voltar a falar deles o tempo todo. Eles estão entre os povos que Deus vai querer destruir. O capítulo 7 de Deuteronômio é todo sobre isso. No versículo 9, uma interjeição que já vimos no capítulo 11, versículos 3, 4 e 7. Eia, acrescido de pois. Eu não destaquei naquela vez, porque aqui dá mais força. É só lembrar que está no nosso hino. Eia, pois, brasileiros, avante! E na oração Salve Rainha,
Eia, pois, a advogada nossa. Dá ou não dá mais sentido destacar agora? Com relação ainda a este mesmo versículo 9, a palavra apartar, que já vimos no capítulo 1, dos versículos 4 ao 7, ela entra aqui com uma outra conotação. Antes era Deus fazendo separação na natureza. Daqui em diante são separações entre riquezas, povos, purificação. Olha que interessante o que diz em Números 19, depois no capítulo 31, versículos 23 e 24. Será que aquele dito popular, prova de fogo, vem deste versículo 23? Uma separação que não se deve ignorar é a que está em Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 ao 46. É quando Jesus está falando sobre os bodes e as ovelhas no sermão profético. No versículo 33, ele está dizendo: porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. De que lado você quer estar? Já percebeu que o militar aprendeu a marchar aqui? Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Olha só quantas vezes esse termo vai ser repetido, principalmente no Salmo 110, versículo 1. Em Lucas 22:50, lemos que um deles cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Só em João 18:10 descobrimos que quem feriu foi Pedro. Descobrimos até o nome do servo. Uma pessoa que só leu Lucas vai continuar considerando Pedro um covarde, como eu já ouvi alguns comentários. É preciso realmente ler e relacionar as histórias, senão vai se repetir o que Deus disse para o Jonas no capítulo 4, versículo 11, sobre não saber qual é a mão direita e qual é a mão esquerda. No versículo 10, levantar os olhos e ver. Eu já falei nisso no capítulo 3, versículos 5 e 7, quando Adão e Eva abriram os olhos. Eu deixei alguns outros lugares em que vai aparecer o verbo levantar, que vai ser muito usado na Bíblia. Mas não falei do capítulo 8 de Daniel. No capítulo 7, ele já teve visões, mas em sonho. E aqui ele não diz que está sonhando no capítulo 8. E que visão! Se até ele se espantou, imagina um de nós. Por falar em levantar os olhos e ver, você já ouviu a música Levante os Olhos, olhe de frente para ela? Ou aquela: é tão difícil olhar o mundo e ver. Pois é, resultado de leitura bíblica. Agora, no mesmo versículo 10, apresento a palavra campina. Repare que Moisés vai morrer e ser enterrado aí, em Deuteronômio 34. Moabe ainda não entrou na história, mas vem logo aí no capítulo 19. E já adianto que a história não é bonita. Bom, como você já deve saber, tem cidades com o nome Campinas, Campina Grande e por aí vai. Ainda no versículo 10, a palavra destruir aparece pela primeira vez e veio para ficar, como tudo que é ruim. Olha só em quantos lugares vai ser falado nisso. Deus tem um anjo destruidor. Ele está no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, Malaquias 3, Isaías 37. Que medo, hein? E de volta estão Sodoma e Gomorra, que já vimos no capítulo 10, 19. Eu sempre gosto de relembrar o que Deus disse para Ezequiel no capítulo 16, dos versículos 48 ao 50.
E olha que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Este versículo 10 tem muitos detalhes. Olha mais um aí. Jardim do Senhor, que é o próprio Jardim do Éden, do capítulo 2, versículos 8 ao 17. No livro de Ezequiel, vai ser referido a ele no capítulo 28, na lamentação sobre o rei de Tiro, na profecia contra o faraó, rei do Egito, do capítulo 31, e depois no capítulo 36, na restauração de Israel. Deus está se comprometendo a purificar e reedificar as cidades assoladas, até que fiquem como o jardim do Éden. Bonito, né? E só mais uma coisinha nesse mesmo versículo 10. Zoar ou Bela. Eu já disse que na Bíblia a gente precisa acostumar com as informações vindas de trás para frente, né? Então, olha onde é que será dado o nome Zoar, a cidade. No capítulo 19, quando Ló está fugindo para lá. Também Zoar é nome de gente. Por exemplo, no capítulo 23, versículo 8, e um dos bisnetos de Abrão, ou Abraão, vai dar esse nome ao filho, no capítulo 46, versículo 10. E mais uma vez, no versículo 11, o ponto cardeal mais presente na Bíblia, Oriente. E também tem mais Canaã, no versículo 12. E agora, no versículo 13, começamos a falar em pecado. Outra palavra que depois que entrou, nunca mais saiu da terra. Já deu até a música? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Aqui, quase todas as passagens estão em negrito pela sua importância, mas uma coisa que eu achei válido confrontar é o Salmo 32, versículos 1 e 2, com o que o Paulo diz em Romanos 4, versículo 6. Davi não está falando nada sobre obras, mas sim sobre o pecado involuntário que qualquer um de nós está sujeito a cometer. Na minha opinião, isso é um exemplo do torcer as palavras, como diz Jeremias 23:36, e que Deus tanto rejeita. Veja, por exemplo, Êxodo 23:2. No capítulo 12, dos versículos 26 a 33, do primeiro livro dos reis, é quando Jeroboão cria o pecado que vai ter prosseguimento em todos esses outros livros aí relacionados a ele. Em Daniel 8:12, na visão de Daniel, alguém se engrandeceu tanto que lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Será que aprendeu com Jeroboão? Dos versículos 15 ao 17, e todos esses com sinal de igual, significa que Deus está fazendo o mesmo combinado que ele já tinha feito com Abrão lá no capítulo 12, dos versículos 1 ao 9, sobre multiplicar a semente. Eu não relacionei quando li os capítulos 1 nem 3, porque aqui dá mais ênfase. Veja que a promessa de Deus foi a Abraão e foi passando de geração em geração. Só em Josué 12 é que, de fato, o povo chegou a Canaã para ficar. Mesmo depois de 400 anos de escravidão deles no Egito, Deus manteve seu pacto com Abrão. Deve ser por isso que Jesus diz em Mateus 22:32, Deus não é de mortos, mas sim de vivos, quando falava da ressurreição. Agora, nesse versículo 16, assim é que se fala na Bíblia, quando se quer falar sobre uma grande quantidade. Olha só como se fala assim, quantas vezes, em quantos livros. Também já deu música. Como uma onda no mar, como areia no mar, lembra? E vamos falar mais um pouquinho dos descendentes de Canaã?
No capítulo 10, 16, já conhecemos os amorreus e já falamos bastante deles até agora. Já adiantamos que Deus vai estar bem chateado com eles no capítulo 15, versículo 16, e que é por isso que Deus vai passar a terra para Abrão e seus descendentes. Aqui, Abrão e eles habitam juntos e até vão lutar juntos no capítulo 14, mas isso não significa a paz, e sim o que Salomão diz em Eclesiastes 3, tem hora para tudo. Dentro desse povo vai sair reis e gigantes. Confira em Deuteronômio 3, dos versículos 2 ao 13, capítulo 4, versículos 46, 47. É bom saber antes, assim fica mais fácil quando chegar na história. Quanto a Hebron, do versículo 18, Abrão acaba de chegar aí, mas é aí mesmo que ele vai morrer e ser enterrado, no capítulo 25, dos versículos 8 ao 10. Antes dele é o lugar de repouso de Sara, no capítulo 23, e mais tarde seu filho e seu neto também serão enterrados aí, no capítulo 49, dos versículos 29 ao 32. No segundo livro de Samuel, capítulo 3, dos versículos 2 ao 5, é quando vamos conhecer os filhos de Davi que nasceram em Hebron. Davi foi rei em Hebron por 7 anos, antes de reinar sobre todo Israel, no capítulo 5. E Hebron também é nome de gente em 1 Crônicas, capítulo 2, versículos 42 e 43. É um dos descendentes de um bisneto de Abraão. Aqui é assim, o menino vai nascer lá no livro das Crônicas, mas a cidade já tem o nome dele. Logo, vai ter mais casos assim. Eu te conto quando chegar lá, se eu me lembrar. E só para encerrar com chave de ouro, este vocabulário tão longo e importante, mais altar. E por que não? É o lugar mais sagrado da casa de Deus. Bom, por hoje é só, bastante, porém necessário. A sua Bíblia sem maquiagem se despede, desejando que você volte com a gente e continue estudando a nossa Bíblia, aprendendo cada dia mais sobre a nossa história. Até lá!